Então vamos lá, pessoal. Voltando a falar aqui mais um pouquinho de independência nos trabalhos de auditoria, é sempre bom frisar que esse tópico é muito importante, ele costuma cair sempre. Nós vamos fazer umas questões agora para poder sedimentar esse conhecimento, mas deu dúvida, volta nos slides, volta na aula. Esse tipo de aula gravada é bom porque a pessoa pode ouvir, assistir onde quiser, né? Pausar, voltar, ter dúvida, vou ver se eu entendi, se eu posso entender isso aqui um pouco melhor, volta, né? Então vamos lá fazer umas questões desse tema de independência nos trabalhos de auditoria recentes para poder verificar como é que está caindo isso aí. Vamos lá, vamos seguir. Então, gente, uma questão aqui do ISS de São Paulo, tá? É o concurso fiscal do município de São Paulo, um dos principais concursos da área fiscal. Foi o último, né, da Prefeitura de São Paulo, né, do ISS de 2012, da Fundação Carlos Chagas. Então vamos lá. A independência do auditor externo da empresa Aquisição S.A. é comprometida pelas situações. O que está acontecendo aqui? A questão está afirmando que nos 3 próximos tópicos, onde será comprometida a independência do auditor? Então vamos lá. Primeiro ponto. A empresa aquisição comprou a empresa Agile. A firma de auditoria da adquirente é a mesma que realizou os trabalhos de due diligence da empresa Aquisição S.A. e de consultoria tributária no ano da aquisição da empresa. Então, o que aconteceu aqui? A empresa que a gente está querendo saber se houve perda de independência comprou uma outra firma. E essa outra firma é a mesma que realiza os trabalhos, né, de consultoria tributária e due diligence no mesmo ano. Então, ou seja, afeta a independência do auditor externo o que consta nessa primeira aqui. Afeta? Sim, afeta. Né? Como é a mesma, são empresas agora do mesmo grupo que fizeram trabalhos, que a empresa de auditoria fez trabalhos que não eram de auditoria, que eram outros, isso afeta a independência. O que acontece? Vamos explicar isso aqui direito. A empresa de auditoria, ela prestou consultoria tributária para a empresa Agile, que foi adquirida pela empresa Aquisição. Ou seja, é conflitante. Se ela presta consultoria para outra empresa, não tem como. Né? Então vamos seguir aqui para o ponto 2. O diretor financeiro da empresa Agile S.A. é primo de segundo grau do diretor da empresa Aquisição S.A. Nesse caso aqui, afeta a independência? Não. O fato do primo de uma empresa, o fato de um diretor ser primo de outro diretor da outra empresa não afeta. Por quê? Porque o auditor que deveria ser primo. Um diretor ser primo de outro diretor, nesse caso aqui, não afeta. Então, se fosse o auditor, aí tudo bem, aí afetaria. Vamos seguir aqui para o terceiro ponto. A firma de auditoria indica escritórios de advocacia para a empresa aquisição em suas contingências tributárias. Isso aqui afeta a independência? Não. A firma de auditoria pode indicar um escritório de advocacia famoso para poder fazer essas contingências tributárias, um escritório de advocacia bom, isso não tem nada a ver. Agora, se o auditor tivesse alguma coisa com essa empresa de advocacia, né, aí tudo bem. Mas aqui na questão não fala nada. O auditor pode indicar qualquer empresa para prestar qualquer tipo de consultoria para um cliente que é, no caso, auditado. Né? Então vamos ver a resposta aqui. Letra D, apenas o primeiro tópico, né, que afeta a independência do auditor externo. Né? Vamos marcar
mais um ponto na prova e vão-se embora. Outra questão. Questão agora da ESAF, né? Escola de Fazendária, né? Que normalmente faz as provas da Receita Federal. Nesse concurso que tinha auditor fiscal, também da Cefaz do Ceará, de 2006. Então vamos lá. É fator determinante para a recusa de um trabalho de auditoria externa? Então a questão quer saber quando será fator determinante para a recusa de um trabalho. Então, seguindo naquilo que a gente já vem falando, pausa e responde e depois você segue aqui com o vídeo. Eu já vou passar aqui para a resposta para facilitar. Vamos lá. Vou pular essa primeira aqui, né, que no caso foi a questão certa, né? Vamos aqui para B. Então vamos lá. É fator determinante para a recusa do trabalho o auditor ter conhecimento suficiente sobre o negócio da empresa? Ora, gente, isso é a melhor coisa que pode acontecer. O auditor tendo bastante conhecimento do trabalho que ele vai fazer, do ramo que a empresa tá, é a melhor coisa. Isso não é motivo para recusa, né? Vamos seguir aqui para C. É fator determinante para a recusa do trabalho de auditoria a possibilidade de um profissional contratado poder realizar o trabalho com imparcialidade? Gente, o auditor tem que ser imparcial. Então, isso aqui não é motivo para recusar o trabalho. Imparcialidade o auditor tem que ser. Se o auditor não for, ele não pode nem fazer o trabalho. Então, seguindo nesse mesmo sentido, vamos ver a D aqui, ó. A necessidade de uso de especialistas para avaliação de áreas específicas. O auditor, ele não tem como ser especialista em todas as áreas. Se ele pegar um mercado que ele conhece pouco, não é que ele pode ajudar, ele pode pedir ajuda para especialistas de áreas específicas, não. Ele deve pedir, porque ele não tem conhecimento técnico em algumas áreas. Por exemplo, o auditor vai fazer auditoria de um grande banco, mas ele não é especialista lá na parte de crédito imobiliário. Ele é especialista só na área financeira, né? Na área de empréstimo. Então ele pode chamar um especialista da área imobiliária para poder ajudar. Então isso aqui também a gente elimina isso aqui. Vamos ver a letra E aqui. A existência de fraude ou erro nas demonstrações auditadas. Isso não é motivo para ele recusar. Ele pode pegar um trabalho, vai ter fraude, vai ter erro lá, e é comum ter, né? Principalmente erro. E ele vai fazer o trabalho dele. Ele não tem que recusar porque tem fraude ou erro, não. Ele vai apontar isso no relatório dele, na opinião dele. Então, a letra que foi a certa, que é a A, vamos ver aqui, ó. É fator determinante para a recusa do trabalho de auditoria externa. Letra A. O auditor ser importante acionista da empresa auditada? Ele tem que recusar. Porque se ele for importante acionista, ele não vai conseguir manter a parcialidade e ele não vai conseguir manter a independência dele, né? Ele pode dar uma opinião diferente da realidade no relatório dele, porque ele pode ficar com medo de perder algum dinheiro, um negócio, alguma coisa assim. Então, essa letra A aqui é motivo determinante, né, fator de recusa de um trabalho de auditoria externa. Então, gente, tá vendo como é que as questões são fáceis, na sua grande maioria? É só prestar bastante atenção, estudar, memorizar, entender que nesse caso aqui foi uma questão que dava para fazer em 1 minuto, rapidinho, né? Vamos seguir para um próximo ponto da nossa matéria agora, né? A gente vai parar de falar agora de independência do auditor e vamos seguir aqui com o próximo tópico. Esse próximo tópico, né, o 7º tópico, é o controle de qualidade da auditoria. Tem sido assunto que de um tempo para cá tem sido recorrente nas provas de auditoria, e nós vamos mostrar isso aí, dar muitos exemplos e mostrar algumas questões também para não ficar dúvida. Então vamos lá, vamos iniciar. Próximo slide. Controle de qualidade de auditoria. A norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata desse assunto de controle de qualidade da auditoria
de demonstrações contábeis é a NBCTA 220. Né? Isso aqui é só se alguém quiser pegar e dar uma lida na norma. Né? É até interessante, mas a gente vai falar todos os pontos principais dela aqui, o que tem caído nas provas de concurso. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, o auditor e as firmas de auditoria devem estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade. Ou seja, é obrigatório, não é o auditor pode, não, ele deve, né, de qualidade do trabalho realizado, a fim de obter segurança razoável de que todas as normas técnicas, né, bem como as exigências regulatórias e legais, estão sendo cumpridas. Ou seja, a norma NBCTA 220, ela afirma que o auditor tem que verificar a qualidade do trabalho que ele está fazendo. É importantíssima essa norma. Né? Seguindo aqui, ó, e de que os relatórios sobre as demonstrações contábeis estão corretos e apropriados. Isso aqui ajuda a profissão do auditor, né? A classe da auditoria. Por quê? Porque essa norma aqui exige que os próprios auditores revisem o que eles estão fazendo, né? Que mantenham a qualidade do trabalho. Vamos seguir para o próximo slide aqui para a gente ver isso aqui com mais detalhe. Mas esse tema de controle de qualidade é bem intuitivo. Vamos lá, seguindo. Aqui, dentre os principais pontos, vamos começar aqui. Ó. Um sistema de controle de qualidade inclui políticas e procedimentos que tratam dos seguintes tópicos. O primeiro tópico aqui, ó, responsabilidades da liderança pela qualidade. O sistema de controle de qualidade é responsabilidade do auditor independente ou do presidente da firma de auditoria. Ou seja, a responsabilidade não é do pessoal, do faxineiro da firma de auditoria, não é da pessoa que serve o cafezinho, não é daquele auditor que simplesmente faz parte da equipe. É do auditor independente, né, do chefe da equipe ou do presidente da firma de auditoria. Ou seja, o que a norma está querendo com isso aqui? Botar responsabilidade. Né? Se alguém falar, mas eu não sabia, não era comigo, o chefe da firma de auditoria. Sim, é com ele sim, a norma está vindo para dizer isso. Esse segundo ponto aqui, ó, exigências éticas relevantes. O auditor e sua equipe cumprem as exigências éticas relevantes, como independência, objetividade, zelo profissional e confidencialidade. Ó, os princípios éticos aí novamente. Então, um sistema de controle de qualidade inclui as exigências éticas relevantes. Então, para o sistema de controle de qualidade ter sucesso, tem que ter a responsabilidade, né, da liderança, e as exigências éticas relevantes, assim como, nesse terceiro ponto aqui, ó, aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos. O que é isso? É segurança razoável de que a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes apenas se dará nos casos em que o auditor seja competente para executar o trabalho, consiga cumprir as exigências éticas e considere a integridade do cliente. Se o auditor já sabe que o cliente é um picareta, é um motivo a mais para ele ou não aceitar o trabalho, né? Ou então para ele ter mais zelo naquele trabalho, verificar com mais qualidade. Mas especificamente nessa norma aqui de controle de qualidade, ela implicitamente fala que, né, que a aceitação e continuidade do relacionamento com os clientes depende dessa integridade do cliente, né? Aceitação e continuidade, isso é importante saber, né? E o auditor tem que ser também competente para executar o trabalho. Tem o lado do cliente, que tem que ser íntegro, né, honesto, mas tem o lado também do auditor que tem que ser competente. Vamos seguir aqui para ver mais alguns tópicos. Para ter um controle de qualidade de auditoria bacana, tem que ter recursos humanos, pessoal suficiente, com competência, habilidade e compromisso com os princípios éticos. O auditor tem que ter uma equipe, né, capaz de fazer o trabalho.
ética e por aí vai. Olha o próximo ponto aqui, ó. Execução do trabalho. Trabalhos são executados de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias legais e aplicáveis. Se os trabalhos não forem executados de forma satisfatória, né, com relação às normas técnicas e às exigências da lei, o que adianta fazer um controle de qualidade, né? Bem feito. Esse controle de qualidade, ele é fundamental para que o trabalho seja bem feito, né? Que a execução do trabalho. E ele verifica, né, esse controle de qualidade se o trabalho está em cima da lei, das normas técnicas exigíveis. Outro ponto importante e interessante aqui do controle de qualidade é o monitoramento. Quando fala de controle, monitoramento vem à mente, né? Controlar é uma forma também de monitorar, é uma espécie de sinônimo, né? Então, avaliação contínua de que as políticas e procedimentos relacionados com o sistema de controle de qualidade são relevantes, adequados e estão operando de maneira efetiva. Gente, para controlar a qualidade do trabalho de auditoria, tem que fazer um monitoramento para saber se a coisa está fluindo, se o pessoal está cumprindo as políticas e os procedimentos determinados pela firma de auditoria, né? Se está tudo saindo de forma efetiva, se o trabalho está sendo bem feito, e por aí vai, né? Vamos passar aqui para o próximo ponto de controle de qualidade da auditoria. Próximo slide. Olha aqui, ó. Alguns tópicos importantes da norma. O auditor ou sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela qualidade geral do trabalho de auditoria. Assim como foi falado há poucos slides atrás, a norma diz que alguém tem que assumir a responsabilidade pela qualidade do trabalho. Quem vai ser? O auditor, né? O auditor responsável por aquela auditoria específica. Se não houver esse auditor, vai ser o sócio da firma encarregado do trabalho. Então a norma que é isso, é dar responsabilidade para alguém. Quando ninguém tem responsabilidade de nada, a chance do trabalho sair mal feito é muito maior. Olha esse outro ponto aqui, ó. O sócio encarregado pelo trabalho é responsável pela supervisão e revisão do trabalho da equipe. Ou seja, o dono, né, o sócio da empresa de auditoria, né, da firma de auditoria, ele é responsável pela supervisão e revisão. O que é supervisão e revisão? Vamos ver aqui, ó, no ponto. A supervisão inclui acompanhar o andamento do trabalho. O que é? O trabalho de auditoria vai ser feito em 10 etapas. Então, terminou a primeira etapa? Está lá o sócio encarregado pelo trabalho fazendo a supervisão, verificando como é que foi feito, se deu tudo certo, como é que está a evolução, né? Então, esse termo de supervisão, ele é bem simples, ele está no nosso dia a dia. E a revisão? Olha a revisão aqui, ó. A revisão consiste em avaliar, por exemplo, se o trabalho foi realizado de acordo com as normas técnicas, profissionais e exigências legais regulamentares aplicáveis, e se o trabalho realizado suporta as conclusões obtidas e está adequadamente documentado, e se as evidências obtidas são suficientes e apropriadas para suportar o relatório. Diferentemente da supervisão, que é de forma concomitante com o trabalho, a revisão ela é feita após o trabalho. É verificar se todas as normas foram cumpridas, né, os regulamentos, e se aquele trabalho que foi feito, né, o relatório que foi feito, suporta as conclusões obtidas. Que conclusões? Se o demonstrativo contábil da firma que está sendo auditada está de acordo com aquilo que está naquele papel, né? Tá tudo, o demonstrativo contábil fala que está tudo beleza. E o auditor encontra provas, né, evidências de que não está, né, vai constar essa situação no relatório. E o sócio encarregado pelo trabalho,
é responsável de fazer essa revisão, de pegar lá e conferir, né? O que foi feito, está tudo certo, está tudo dentro da lei, tá? Então, esse ponto da norma é importante para dar nome aos bois. O que é dar nome aos bois? Falar o seguinte: o responsável é fulaninho de tal, que é o sócio encarregado pelo trabalho. Vamos seguir então para o próximo ponto aqui de controle de qualidade. Olha aqui, próximo slide. Revisão do controle do trabalho, do controle de qualidade do trabalho, né? O que é essa revisão do controle de qualidade do trabalho? É o processo projetado para fornecer uma avaliação objetiva na data ou antes da data do relatório de auditoria. O relatório de auditoria, ele tem uma data. Então, essa revisão do controle de qualidade, ela tem que estar, né, datada, né? Ela tem que ser realizada ou na data do relatório ou antes da data desse relatório de auditoria. Dos julgamentos relevantes feitos pela equipe do trabalho e das conclusões obtidas ao elaborar o relatório. Então, o que a norma está querendo dizer aqui? Que essa revisão do controle de qualidade do trabalho tem que ser na data ou antes da data, para poder verificar se as conclusões daquele relatório são suficientes, né, para dar uma boa opinião. Seguindo aqui nesse próximo ponto aqui, ó, o revisor do controle de qualidade do trabalho deve realizar uma avaliação objetiva. Tá lembrado que a gente falou de revisão, né? Então essa revisão tem que ser objetiva e a norma coloca o seguinte: o que tem que envolver essa revisão? Então, ó, o primeiro ponto aqui, ó, discussão de assuntos significativos com o sócio encarregado do trabalho. Ora, gente, vai revisar um trabalho, nada melhor do que discutir como foi feito, como é que foi, ó, em determinado caso aqui, o que aconteceu, com quem foi o encarregado de fazer o trabalho. Isso está bem lógico. Segundo ponto aqui, ó, revisão das demonstrações contábeis e do relatório proposto. Quem está revisando um relatório que está falando de demonstração contábil tem que revisar a demonstração contábil, senão como é que ele vai comparar o trabalho que foi feito com a demonstração contábil, né? E a mesma coisa com o relatório proposto pela equipe de auditoria. Terceiro pontinho aqui, ó, revisão da documentação selecionada de auditoria relativa aos julgamentos significativos pela equipe e das conclusões obtidas. Bom, ora, gente, se a equipe teve conclusões, né, e fez julgamentos significativos, o revisor ele tem que verificar essa documentação selecionada que suportou esses julgamentos significativos e que ajudou a concluir, né, aquilo que foi concluído no relatório. Também um ponto bem intuitivo. O último ponto que a norma fala aqui, ó, o revisor tem que fazer uma avaliação das conclusões atingidas ao elaborar o relatório e considerar se o relatório é apropriado. A pessoa que está revisando, ela vai verificar lá o balanço, o relatório, e ela vai falar o seguinte: não, realmente, esse relatório está apropriado. Por isso que é feita essa revisão. É para simplesmente a chance de ocorrer um erro por parte da equipe de auditoria diminua, né? Toda profissão tinha que ter isso. Infelizmente não é o caso, mas no caso dos auditores externos, a norma é bem assim, ela fala duramente que isso tem que acontecer. Vamos ver uma observação aqui, ó, gente. Quem executa essa revisão não é o sócio encarregado pelo trabalho. Qual revisão que é essa aqui, gente? A revisão do controle de qualidade. Tá? Não é ele, né? Não é o sócio encarregado pelo trabalho. Quem que vai ser? O chamado revisor do controle de qualidade, aqui, ó, tá em negrito. Então, gente, quem vai executar essa revisão não é o sócio encarregado pelo trabalho, mas o chamado revisor de controle de qualidade do trabalho. Então, quem que vai ser? Sócio ou outro profissional da firma.
Pode ser gente da firma ou uma pessoa externa. Uma equipe composta por essas pessoas. Ó, aqui, ó, o principal desse ponto aqui. Nenhuma delas fazendo parte da equipe de trabalho. O que é isso aqui, gente? O que quer dizer isso aqui? Ajudou no trabalho, fez parte da equipe de trabalho, não pode ser o revisor do controle de qualidade. Por quê? Porque isso gera conflito. Então, não vai ser o sócio encarregado pelo trabalho, ou o chefe da auditoria, né? Vai ser uma pessoa ou de fora da firma de auditoria, ou alguém da firma de auditoria que não participou daquele trabalho específico. Vamos seguir aqui, gente. A NBC-PA 290 diz que o relatório de auditoria não deve ser datado enquanto não for concluída a revisão do controle de qualidade do trabalho. Olha que ponto importantíssimo. O relatório não pode sair para o público, ele não pode ser datado enquanto não tiver essa revisão do controle de qualidade. Olha como que a norma preza pela qualidade do relatório, pelo controle dessa qualidade de auditoria. Só que, entretanto, porém, a documentação da revisão do controle de qualidade do trabalho pode ser completada após a data do relatório. Ou seja, o relatório não pode ser datado se não tiver aquele controle de qualidade. Mas, uma vez que tenha, nem que seja um controle de qualidade mais simples, posteriormente, esse controle de qualidade, né, a documentação desse controle de qualidade pode ser completada. E muitas vezes o auditor está fazendo aquele controle de qualidade, mas a documentação demora um pouco para sair. Então, é só isso aí. Então, vamos recapitular isso aqui e repetir. O relatório de auditoria não deve ser datado, ele não pode sair para o público enquanto não for concluída a revisão do controle de qualidade. Entretanto, a documentação dessa revisão, não é a revisão, é a documentação dessa revisão, pode ser completada após a data do relatório. Tá? Bem claro. Se for alguma dúvida, pausa aí, volta um pouquinho a aula, escuta de novo. Ou então manda um e-mail para mim. Vou ter prazer em responder de forma diferente para sanar a dúvida. Segundo ponto aqui, a realização de revisão do controle de qualidade do trabalho não reduz as responsabilidades do sócio encarregado pelo trabalho, ou seja, a pessoa que participou daquela auditoria, daquele trabalho. Se tem uma outra pessoa, né, um outro sócio, por exemplo, que não participou do trabalho, ele revisou e falou, não, revisei que está tudo beleza, isso não quer dizer que o responsável pelo trabalho vai ter a responsabilidade reduzida, não. É importante saber isso. Tá? O fato de alguém revisar o meu trabalho, se eu sou auditor lá, não reduz a minha responsabilidade para com o público externo, a empresa auditada e quem tem interesse no trabalho. Tá? É assunto simples esse de controle de qualidade, mas tem que ficar esperto nesses detalhezinhos. Vamos finalizar essa aula aqui e a gente vai voltar na próxima aula falando ainda de controle de qualidade. Um abraço e até lá, pessoal.